Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. E no vídeo de hoje eu estou para te falar um único atributo, ou melhor, o atributo mais importante que eu considero para ser um bom programador. E esse atributo, na verdade, surgiu de uma pergunta uma vez em sala de aula que um aluno me fez exatamente sobre isso, que ele levantou e perguntou: professor, se eu tivesse que trabalhar uma característica, um atributo para eu ser um bom programador ou um programador profissional, qual seria? E realmente foi uma pergunta bastante complexa, porque eu fiquei pensando em diversas possibilidades. Qual linguagem estudar? O que ele deveria estudar? Quais algoritmos ou coisas técnicas? Até que eu lembrei de um exemplo de um amigo meu chamado Thiago, que uma vez ele disse que quando ele estava aprendendo a programar lá no curso técnico, enfim, ele fazia o seguinte para aprender a matéria de matemática. Ele executava o que ele aprendia na sala de aula, ele não conseguia fixar direito, ou ele queria fazer os exercícios da escola, né? Um dos dois, eu não lembro bem, que isso já faz mais ou menos uns 20 anos, mas enfim, o que ficou guardado na minha mente foi que ele fazia o programa. Então, por exemplo, se ele aprendesse equação de segundo grau, vou te dar um exemplo, ou Bhaskara, por exemplo, ele fazia um programinha para resolver essa questão. Então ele me disse que ele fazia isso porque ele tinha preguiça. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Com essa questão na cabeça. E eu comecei a perceber que eu também tinha esse mesmo problema. Ou seja, toda vez que eu tentava executar alguma coisa mais de 2 ou 3 vezes, se fosse uma coisa operacional, eu ia lá e fazia um programa para resolver aquilo. Muitas vezes era um programa bastante simples, feito às vezes até em DOS ou em Bash, se você usa Linux. E, enfim, ou qualquer outra linguagem mais simples que dá para prototipar bastante rápido. Dá para fazer também em qualquer outra, tá? C, Java, C Sharp. O que importa é que você tenha algum tipo de domínio básico. Dá até para fazer em Excel algumas coisas, como por exemplo, eu vou concatenar o nome com o sobrenome para que possa criar uma segunda lista. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui não é a parte técnica em si, mas a questão da pessoa tentar resolver as coisas operacionais através de uma máquina e concentrar os seus esforços em fazer alguma coisa inteligente, que no caso é o programa. Então, obviamente, depois eu retornei e dei essa resposta para esse aluno que a característica mais importante do programador é a preguiça, mas fique atento que não é uma preguiça, aquela preguiça a qual eu não faço nada. Pelo contrário, é aquela preguiça inteligente a qual você vai fazer o quê? Vai direcionar toda a sua capacidade mental não para o trabalho braçal, mas para o trabalho em si mental. Ou seja, aquele trabalho que você vai fazer uma vez só. Porque ao fazer esse trabalho mental e deixar a máquina rodando, você vai ter, obviamente, mais tempo para poder se dedicar à próxima atividade inteligente. Legal? Então espero que essa dica tenha ficado e guardada na sua mente. Se você achou interessante também, tem um card que está aparecendo aqui agora falando das outras 5 características que eu considero de um bom programador. Bacana? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, inscreve-se no canal e deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço, tchau, tchau!